amigos do Esporte em Debate. Já estamos chegando sempre com destaque esportivo aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. Você vai ficar sabendo de tudo do esporte maranhense e tudo que rolou no final de semana. E os principais fatos que viraram notícia do esporte maranhense aqui na TV Assembleia. E no Esporte em Debate de hoje, que está imperdível, você vai ver. Sampaio faz 3-0 do Cordino na estreia de Júnior Amorim na Bolívia Querida como técnico. Projeto de lei prevê punições mais rigorosas aos torcedores flagrados cometendo crimes de racismo nos estádios. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com o técnico do Sampaio Corrêa Basquete, Virgil Lopes. Ele fala sobre a preparação para a temporada 2020 da Liga de Basquetebol Feminino. Tudo isso e muito mais no Esporte em Debate de hoje, que já está no ar. E começamos o Esporte em Debate levantando a bola para falar de basquetebol. É que neste ano de 2020, o Sampaio Corrêa Basquete lutará pelo tricampeonato da LBF, a Liga de Basquetebol Feminino. E para tudo dar certo, uma pré-temporada tem que ser feita, olha, na medida certa. As meninas já começaram os treinamentos e o repórter Ronald II foi até o local de treinamento conversar com o grande comandante do Sampaio Corrêa Basquete neste ano, o Virgil Lopes. Ele falou sobre a preparação e o que espera da temporada 2020. E, é claro, a busca do tricampeonato da LBF. Virgil Lopes está de volta e já reassumiu o comando do Sampaio Basquete para a temporada 2020. Em entrevista, ele destacou os objetivos e a expectativa para a Liga de Basquete Feminino deste ano. É sempre um grande prazer de voltar em casa e eu me sinto muito bem, o projeto já conheço. A nossa expectativa é o seguinte, o Sampaio atual campeão da LBF. O Murilo, o presidente, falou assim, eu quero ir o tri. E eu acredito que com o elenco que a gente formou, a gente tem muita chance, né, de poder alcançar esse objetivo, sim. As meninas do Sampaio Basquete já sabem qual vai ser o primeiro desafio da Bolívia Querida na LBF. A equipe maranhense vai receber o SESI Araraquara no dia 13 de março em São Luís. Em seguida, também na capital maranhense, o Sampaio enfrenta o Veracruz Campinas. No dia 29 de março, o confronto será contra o Blumenau. Esse jogo é fora de casa. No dia 31 de março, o Sampaio Basquete enfrenta o LSB na Arena Olímpica de Deodoro, no Rio de Janeiro. No dia 7 de abril, o confronto será contra a equipe do Ituano, no Ginásio Prudente de Moraes, em Itu. No dia 9 de abril, o confronto fora de casa será contra o Sorocaba. No dia 12 de abril, a equipe do Sampaio Basquete enfrenta o Santo André pelo 7º confronto da LBF 2020, no ginásio Laís Helena, em Santo André. O otimista Virgil Lopes falou sobre o ritmo de treino e as mudanças no elenco. Já comecei a trabalhar para preparar essa temporada já faz um mês, né? Planejando os treinos, a qualidade, como que a gente vai fazer, dosando também a intensidade dos treinos. E isso aí vai ser um primeiro assim, jogo, assim, vamos ver se isso aí vai funcionar. Com certeza vai ter alterações, mas pelo menos a gente vai ter uma boa base de trabalho. Como que vai ser um dia assim, geral da gente? Primeiro a gente começa com a academia, aqui, depois a gente vai para a quadra, trabalho com números de jogadoras reduzidas em 3-0, 3-3, 3-2, depois finalizações. E de tarde uma parte mais 5 contra 5 tática para poder já preparar, porque já tem jogo daqui 10 dias. E olha, essas meninas estão começando com força total e a nossa expectativa é de mais um título da LBF neste ano de 2020. Eu vou falar sobre esse tema com o Gregório Dantas, meu amigo, parceiro Greg. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Juninho. Tudo tranquilo? Prazer. Ô, Greg, eu penso assim, acho que por tudo aquilo que o Sampaio Corrêa construiu ao longo da sua história no basquete, o Maranhão é uma potência hoje no basquetebol feminino. Sem dúvida. Ninguém pode negar. Sem dúvida. O Maranhão é um grande exemplo, inclusive, de público, né? Sim. A média de público nos ginásios favorece bastante a trajetória. E esse equilíbrio na montagem do time de cada ano, a estruturação, é que é responsável pelas belas campanhas que levaram o nosso basquete até aqui a um bicampeonato da LBF. O Virgil está de volta. O Ronald, inclusive, bateu um papo muito interessante com ele. Isso, verdade, Julinho. Antes de falar do Virgil, eu queria destacar justamente o que você acabou de dizer. O Maranhão é um exemplo e é o recorde brasileiro de média de público no Costa Rodrigues e assim também era no Ginásio Castelinho. Então, o basquete no Maranhão
o basquete em São Luís, o basquete do Sampaio Corrêa demonstra que está no grau, né, no patamar mais alto do basquete nacional. E não só a volta do Virgil, que volta do basquete francês masculino para comandar o Sampaio, depois da saída do Santander, que foi para a seleção do chilena. Só saiu porque recebeu uma proposta bem maior, não dava para competir, e para treinar a seleção masculina do Chile. Né? Exatamente. Com essa volta do Virgil, Julinha, não é só ele. Ele falou com o Ronald II, tem um monte de jogadora carimbada, jogadora de grande destaque no basquete brasileiro, no basquete internacional, que veio jogar no Sampaio Corrêa. Tem aqui, separei aqui uma lista, Julinha, dos grandes destaques do Sampaio Corrêa, das jogadoras tanto que continuam e das jogadoras que chegaram no Sampaio para essa temporada 2020. Ou seja, manteve e reforçou, né? Isso. Além do Virgil, nós temos a Tainá Paixão, a Tati Pacheco, a Rafa Monteiro, a Gilmara, a Gabi Guimarães, a Érica, que você lembra muito, a Érica que já há muito tempo já no esporte, né, a pivô, e também a Argentina, que fez muita raiva para o Sampaio Corrêa, a Melissa Greter. A Greter desarrumou em quadra. Que era do Veracruz Campinas. E ela fazia questão de jogar muito nas partidas contra o Sampaio. Exatamente. E agora ela defende as cores do Sampaio Corrêa. A gente tem que destacar, Julinha, que nesse momento que o Ronald falou com o Virgil, as jogadoras do Sampaio Corrêa estavam naquele período de pré-temporada de exames médicos, né, se preparando justamente para a estreia no campeonato. Começa uma pré-temporada, para que o telespectador tenha uma noção, primeiro é feito aquilo que se chama de bateria de exames. Bateria e depois o condicionamento físico. São exames fisiológicos, Isso. são exames laboratoriais, são exames clínicos, testes, né, físicos, para saber se realmente estão aptas a começar o trabalho técnico e também o trabalho físico, que se torna mais intenso. Para buscar o quê? A homogeneidade do grupo, que não se atinge nas primeiras rodadas, e também, depois, o equilíbrio entre a parte física e a técnica com o Virgil Lopes, né? Sim, exatamente. Então, o Sampaio está nesse processo de trabalho, né, desse processo de pré-temporada, visando a estreia na LBF. Lembrando que a LBF começa no dia 8 de março, que é uma data simbólica, o Dia Internacional da Mulher. E o Sampaio Corrêa começa o seu trabalho no dia 13 de março, aqui em São Luís, diante do César Araraquara, no ginásio Costa Rodrigues. Começa a jogar, né? Isso, começa a jogar, começa a primeira partida em busca do tricampeonato nacional, lembrando que o Sampaio já é bicampeonato da LBF, é o atual campeão, né? Justamente foi campeão ano passado diante do Veracruz Campinas, defende o título e vai em busca do tricampeonato. O começo dessa jornada é no dia 13 de março, diante do César Araraquara, aqui em São Luís, no Costa Rodrigues. E a gente tem grande expectativa de casa cheia. O começo com uma vitória em busca do tri. E em busca do tricampeonato, exatamente. Depois do intervalo, projeto de lei visa banir dos estádios de futebol torcedores que praticarem racismo. Os detalhes, segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta e agora para falarmos de um assunto muito sério: o racismo no mundo inteiro. E dentro do esporte, está mais do que evidenciado que não tem nenhum tipo de aspecto que possa ser levado a pelo menos aceitável a condição. O racismo é abominável. E pensando em banir esse racismo dos estádios de futebol do Brasil, o deputado federal do PSB, Bira do Pindaré, apresentou na Câmara Federal, a Câmara Alta do país, um projeto de lei que complementa uma lei federal, o Estatuto do Torcedor, para que o torcedor que praticar racismo dentro de uma praça e que deveria prosperar apenas a prática da torcida, da fé, do riso, do choro, da alegria, da tristeza, sei lá, mas nada que venha a denegrir a imagem do ser humano. A reportagem da TV Assembleia foi ouvir o deputado federal Bira do Pindaré, o seu pensamento, e também traz uma reportagem especial sobre esse projeto de lei que deve ser aprovado na Câmara Federal. O projeto de lei de autoria do deputado federal Bira do Pindaré está em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados em Brasília. O projeto sugere acréscimo de artigos ao Estatuto do Torcedor, de punições mais rápidas aos torcedores e clubes que desrespeitarem jogadores com expressões racistas nos jogos de futebol. Nós sabemos que no Brasil o racismo é crime. No entanto, nós estamos apresentando uma alteração no Estatuto do Torcedor, fazendo com que
as manifestações individuais ou coletivas em estádio de futebol possam ter punições exemplares. No caso da manifestação individual, seria o banimento do indivíduo, né, que praticou a manifestação injuriosa por 5 anos. E, no caso de manifestações coletivas, recairia inteiramente sobre o clube, que teria perda do mando de campo, né? De maneira que são punições que, ao meu ver, têm um efeito pedagógico importante, sobretudo porque o futebol faz parte da cultura brasileira e é uma vitrine muito grande para a gente enfrentar esses problemas e não permitir que o racismo continue crescendo, não só no Brasil, mas também no mundo. No centro de São Luís, os ludovicenses apaixonados por futebol apoiam um projeto de lei que prevê punições mais rigorosas aos torcedores flagrados cometendo crimes de racismo e injúria racial. Eu acho que essa lei deve ser punida com mais vigor nesse negócio do racismo, porque isso é um crime. As pessoas falar que chamam os outros de macacos, deve ser punido com mais vigor a lei. De acordo com o Observatório da Discriminação Racial, em 2018, foram registradas 44 ocorrências de racismo e injúria racial no futebol brasileiro. No ano passado, foram 59 registros no país, além de 14 envolvendo brasileiros no exterior. O vendedor Maílson Nascimento concorda que as punições devem ser mais rigorosas em relação a esses crimes. A minha opinião é que essa lei tem que ser aprovada, né? Já vimos o caso que são pessoas que já foram vítimas, né, desse preconceito nos campos. E eu acho isso um absurdo, porque é uma coisa já antiga, um país como o Brasil, diversas raças, índio, misturas, e era para ter parado com isso. De acordo com o projeto de lei, os torcedores e clubes seriam punidos tanto pela justiça desportiva como pela justiça comum. O que nós estamos alterando é o Estatuto do Torcedor, portanto, tudo que é previsto no Código Penal também continuará sendo aplicado. O que estamos fazendo é que isso tenha um efeito imediato no âmbito do direito esportivo, né, garantindo assim uma efetividade de uma punição em razão de uma prática que é abominável, que é a prática do racismo. Ô Greg, uma grande sacada do deputado federal Bira do Pindaré, que é um torcedor de estádio, é torcedor do Sampaio Corrêa, Exatamente. Vai sempre ao estádio de futebol e muito insatisfeito com o que acontece no mundo e no Brasil, né? Quantos e quantos exemplos a gente já não teve aí, tristes, lamentáveis, de jogador que saiu para cobrar um escanteio e acaba sendo chamado de macaco, né? E atos de racismo, ele volta, sai do campo chorando, né? É claro, não aceitar uma situação como essa que em pleno século XXI continua a acontecer. E no Brasil, com este projeto, eu tenho a certeza que será aprovado, a gente tem a grande oportunidade de mostrar ao mundo também um outro lado da moeda e que isso realmente não possa mais acontecer, né? O racismo. Jurinho, é assim, infelizmente o racismo existe, está aqui, não tem como negar, não tem como tapar sol com peneira. Tem muita gente que faz um discurso aí que eu chamo de escamotear a verdade, dizer que o Brasil não é racista, que o Brasil não é racista. Não. É sim. E os números mostram isso, a exclusão social mostra isso, o número de homicídios de pessoas negras mostra isso, o número de população carcerária mostra isso, que a maioria são pessoas negras que estão lá. Então, e o número de pessoas em cargos de chefia também mostra isso. Então está em todas as áreas. No futebol não é diferente, no Brasil acontece muito, na América do Sul acontece muito, na Europa, que se diz país de primeiro mundo, acontece demais. Nós tivemos recentemente um caso de um atleta de handebol. Sim. Maranhense. Isso, um maranhense de handebol. Que sofreu um ato de racismo. Isso, dentro das arquibancadas. Das arquibancadas de um ginásio num campeonato brasileiro. É verdade. No campeonato brasileiro. Na Europa, existe muito, e lá é uma coisa até mais grave, porque eles têm um racismo por origem de país, uma xenofobia, já é uma coisa até... Tudo é absurdo, né? Mas é gravíssimo, né? O Balotelli sofreu isso recentemente lá, no time de que ele joga no campeonato italiano. Outros jogadores sofreram, um jogador também, um africano, estava jogando no Porto, também sofreu isso agora recentemente. Então é uma prática mundial. Acho né? que está correto o deputado. Quem for flagrado cometendo esse crime de racismo do Estado, realmente tem que ser banido do futebol. Tem que ser banido do estádio de futebol. Não é local. Não. O futebol é um esporte e que nasceu para congregar e confraternizar os povos. E não para segregá-los, para separá-los, para dividi-los ou para
criminalizar, né? A gente sabe, Jurinha, que o racismo é crime no Brasil, né? O que o deputado está fazendo é tentar levar para o futebol e impedir que essas pessoas que cometem esses crimes dentro do estádio passem impunes, né? Por exemplo, se a pessoa, de acordo com o PL 080/2020, que é o PL apresentado lá, o projeto de lei ainda, né? Vai passar tudo por um trâmite lá em Brasília, a gente tem as votações, para depois ir para a sanção do presidente ou não, né? Pode ser sanção ou veto. Nesse primeiro momento, Jurinha, esse projeto foi apresentado e aí a pessoa que cometer um ato de racismo, a pessoa individualizada que cometer um ato de racismo, pode pegar uma punição de até 5 anos de afastamento dos jogos de mando do seu clube. 5 anos. E se o clube, por exemplo, se uma parcela, uma torcida organizada de um clube cometer, o clube pode perder até 3 mandos de campo, jogar com portões fechados, por exemplo. Então, eu acho que quem é o responsável pelo evento ali é o clube. É justamente o clube, o mandante. Isso, né? Exatamente. Cabe a ele as responsabilidades. Porque assim, só para o nosso telespectador entender, se a pessoa foi identificada, ela vai ser responsabilizada e vai diretamente sofrer essa sanção. Se a pessoa não foi identificada porque foi um grupo gigante, uma torcida organizada, uma parcela de uma torcida, o clube será punido. Então, por isso que é a importância desse projeto. O deputado explicou direitinho. Eu tenho a certeza que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, que já deu algumas demonstrações, inclusive, de ser favorável a modificações na legislação, vai abraçar um projeto como esse. Sim. E vai ser aprovado na Câmara, porque é fundamental para o esporte brasileiro. É fundamental para a sociedade brasileira. Sim. Só a gente, Julinha, só a gente ter que legislar sobre isso mostra como a nossa sociedade está atrasada e é triste. Mas é necessário, é uma luta diária e constante que a gente tem que fazer para combater esse crime, essa abominação, como você chamou. E quando você fala de esporte, você fala em uma disseminação de jovens, né? Como é que esse jovem já vai lidar com uma situação como essa? Né? Exato. Como é que fica a cabeça? Hoje você tem, entre vários males, os males da mente, da depressão, né? Você tem várias questões, transtornos psicológicos que são causados por algum tipo de trauma. Isso. E um trauma como esse, de um estádio, de um ginásio, de uma praça esportiva, pode trazer sequelas para o resto da vida. Sim. Por isso o deputado está vendo lá na frente essa possibilidade de você mudar a cultura. Sim, e dentro desse aspecto de mudar a cultura, Julinha, tem também o fator seguinte: se você é um pai de família, leva seu filho pequeno para estádio e seu filho vê um torcedor do lado xingando, não acontece nada com ele, ele acha que pode. Ele vai achar que pode. Olha, papai, então todo mundo xingando aí, é um péssimo exemplo. Então não pode ser assim, a gente tem que mudar essa realidade. O projeto vem numa boa hora, tomara que seja aprovado, né, com a maior celeridade possível. Eu espero, sinceramente. Mas, de antemão, valeu muito ao deputado Bira pela iniciativa. Parabéns. Depois do intervalo, o destaque para o futebol. Na Copa do Brasil, o futebol do Maranhão não tem mais nenhum representante. O Moto foi derrotado de virada pela representação do Fluminense. E no Campeonato Maranhense, o Sampaio é líder da competição, venceu o Cordino. E o Maranhão ganhava por 2-0 e sofreu derrota de virada e complicou a sua situação diante da equipe do Pinheiro. Daqui a pouco a gente volta para destacar tudo isso e muito mais com Gregório Dantas, Henrique Pereira. A gente vai falar sobre a rodada do Campeonato Maranhense e o futebol de uma maneira geral. Segura aí que a gente volta já. E agora vamos falar do futebol. Eu começo destacando agora a Copa do Brasil, porque o futebol do Maranhão já não tem mais representante. O Imperatriz empatou em casa com o Vitória da Bahia, caiu fora na primeira fase. O Sampaio, que tinha uma grande expectativa, time de Série B, não conseguiu passar pelo Águia Negra. Perdeu, caiu fora. E o último representante era o Motoclube na competição, enfrentou o Fluminense. Teoricamente, o adversário mais difícil e na prática também. O Papão até que começou a fazer um bom papel, fez 2-0, com os gols de Wallace, zagueiro, e do atacante Georgia Hamilton. Só que ainda no primeiro tempo, um pênalti mal marcado pela arbitragem fez com que Nenê fizesse o gol de desempate do Fluminense. Até aí, 2-1. Gente, mas só que no segundo tempo o Fluminense atropelou com gols de Nenê, Marcos Paulinho, venceu o Moto de virada por 4-2. Estou aqui com o Gregório Dantas e com o Henrique Pereira para a gente falar um pouco inicialmente da Copa do Brasil depois do Campeonato Estadual. Você esperava, de repente, uma virada
tão grande como essa do Fluminense, com um gramado pesado, que é o Castelão, e não está acostumado a jogar com um gramado de um piso tão fofo. O gramado lá do Maracanã, no Rio de Janeiro, é espessura bem menor. E os caras correram uma barbaridade e venceram por 4-2 o Mota, Henrique. Para ser bem sincero, Juraci, eu tive até uma esperança no Motoclube. A partir com 11 minutos estava 2-0 para o Motoclube de São Luís. 11 minutos, 11 minutos, 2-0. Então criou-se uma esperança naquele momento de que o Moto pudesse segurar aquele resultado e a partir daí conseguisse a sua classificação para a segunda fase. Nós sabíamos desde o começo que seria um jogo difícil. Mas a partir do momento que o Moto com 11 minutos estava 2-0, criou-se uma esperança. Mas logo depois, infelizmente, o futebol maranhense está fora da Copa do Brasil. Ô Greg, o que aconteceu? Bora lá. Para que o Moto saísse de campo com uma derrota? Porque quem viu esses 11 primeiros minutos aí, puxa, o Moto vai deslanchar para cima do Fluminense. Fluminense que vinha de uma eliminação no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara. Sul-Americana. E na Sul-Americana também. Isso. E aí? Assim, Jurinha. O Nenê desarrumou. Desarrumou. É assim, Nenê, né, no alto dos seus 38 anos, desequilibrou em favor da equipe do Fluminense do Rio de Janeiro. O Moto até que fez um bom papel, Jurinho. Ali no começo da partida, você disse, foi um gol muito rápido, né, do Jorge Hamilton, uma bola levantada na área, ele fez do Wallace, zagueiro, a bola levantada, e ele saiu contundido. Fez o gol de cabeça, depois ele logo saiu, depois o Jorge Hamilton ampliou, o Moto ainda teve outras oportunidades de fazer gols, mas não conseguiu concluir. Teve uma boa atuação do Silvio Tapajós ali, dando muito trabalho para o lateral Gilberto. Rápido, né? Gilberto ali do Fluminense, que eu acho que vai sonhar um pouco com o Tapajós ali, porque ele não ganhou uma, viu? O Tapajós passou todas dele. Mas quando a gente percebe a diferença, Jurinha, de dois aspectos, diferença técnica e diferença de preparação física das equipes. O Moto, no segundo tempo, acabou. O Moto caiu drasticamente, drasticamente. A equipe do Fluminense sobrou no segundo tempo e aí o Moto foi completamente dominado e o jogo acabou 4-2, poderia ter sido até mais. E o que dói bastante, Henrique, é porque o Fluminense, com todo o respeito ao torcedor do Fluminense e à agremiação, o Fluminense é gigante, todo mundo sabe disso. Mas o Fluminense de hoje não é aquele Fluminense do Casal 20, Assis e Washington. Não é o Fluminense do Rivelino, não é? Mas há uma diferença, né? Muito grande, por isso havia uma esperança, inclusive a Sul-Americana, o Fluminense foi eliminado por uma equipe, então a partir dali criou-se a esperança. Quando botou 2-0, foi algo que o torcedor do Moto, e o torcedor maranhense num conjunto da obra acreditou. Mas o segundo tempo, como o Greg colocou, ficou claro, a parte física o Moto pregou. Gente, agora o destaque para o Campeonato Maranhense. Tivemos a antecipação da 6ª rodada. No Castelão, o Sampaio enfrentou o Cordino. O papel do tricolor é vencer o jogo. Venceu. Mas não convenceu muito não. 3-0 foi o resultado. Os torcedores do Cordino até que chegaram cedo para animar a onça diante do Tubarão, mas não adiantou muita coisa. Os donos da casa foram para cima e sem muita dificuldade garantiram a vitória no estádio Castelão, jogo válido pela fase classificatória do Campeonato Maranhense. Aos 21 do primeiro tempo, Matheus Lima abriu o placar ao aproveitar o cruzamento de João Vitor. Sampaio 1, Cordino 0. A partir daí, os tricolores seguiram atacando, mas as equipes foram para o intervalo sem mudanças no placar. Otimista, o torcedor boliviano queria mais. Era pra gente estar goleando já, né? O time tá perdendo muito gol, mas nós temos bons jogadores. Acho que o Luan esse ano aí vai arrebentar no Sampaio Corrêa. Espero que ele permaneça até o final do ano, né? Ele é muito bom jogador. Palpite pro final do jogo. 3-0, Bolívia querida, ó. Durante o segundo tempo, o jogo foi mais movimentado, tanto que Luan acabou sofrendo um pênalti após essa boa jogada. Ele mesmo bateu e ampliou o marcador. Em seguida saiu Matheus Lima, aquele que marcou o primeiro, para a entrada de Chaveirinho, aquele que marcaria o último. Foi isso mesmo, Chaveirinho aproveitou o lance de Luan e Everton Silva. O atacante tricolor não desperdiçou. 3-0, festa na torcida do Sampaio Corrêa. Com o resultado, o Cordino amarga a posição de lanterna com apenas 1 ponto, enquanto a Bolívia querida segue brigando na parte de cima da tabela. Ponto positivo para o estreante Júnior Amorim, técnico do Sampaio Corrêa. Foi uma vitória boa, convincente, onde os atletas se entregaram, né? Do primeiro ao último minuto, é isso que eu quero, é isso que eu preguei durante a semana. Colocamos um pouquinho do nosso dedo já em relação ao que a gente pensa e gosta do futebol, né? Seguimos um pouco aquela filosofia que o Brigatti vinha implantando, mas
conseguimos acrescentar uma ofensividade a mais, uma marcação mais alta, mais pressão, e conseguimos quase que fazer o jogo inteiro isso, né? Mantendo o controle do jogo e a posse de bola. Apesar do resultado do lado do Cordino, o craque Ulisses ainda mostrou esperanças. Sim, dá para acreditar e temos que fazer, né, o dever de casa. Tivemos 2 jogos dentro de casa, a gente pontuou, só teve 1 ponto, né, mas agora são praticamente 2 finais para a gente, né, para a gente poder sair dessa situação. E já em seguida a gente saindo, né, tem a classificação. Então a gente sabe, eu tomei a nossa força aqui lá dentro, vamos trabalhar durante a semana forte para que a gente possa ter um bom resultado já no domingo. Vitória da Bolívia querida, 3-0, 3-0. liderança do campeonato, tem diferença de saldo de gols em relação ao Moto, a pontuação é igual, mas eu vi o torcedor reclamando, viu, Greg? O torcedor não gostou. Ah, mas Juraci 3-0, o torcedor estava esperando um show de bola. Estava esperando um sacode. Eu estava lá, Julinho, acompanhei o jogo lá no estádio Castelão, eu vi mesmo, a torcida do Sampaio não gostou do resultado, né? Reclamou bastante, eu até achei exagerado isso aí. Né, porque teve até xingamento, só o presidente Sérgio Frota. O Sampaio ganhou de 3-0 da equipe do Cordino, 3-0. Né? Conseguiu um jogo fácil, a equipe do Cordino não deu um chute a gol mesmo, uma defesa do Andrei. O Andrei não fez uma defesa no jogo. Não fez. Né? Não teve chute a gol para fora, sem direção. E aí o Sampaio fez esse 3-0, poderia ter sido mais, a torcida não gostou disso. Mas não é justamente, ô Henrique, não é justamente essa eficiência que o torcedor cobra, porque sabe que o Sampaio é time de Série B e sabe que o Cordino luta aí desesperadamente para se manter numa competição que está difícil. Com certeza, Juraci, essa é a reclamação do torcedor. O torcedor esperava aí no mínimo 6-0. Sejamos 6-0. Era para isso. O jogo era para isso. Sem exagero. Mas o futebol não pode ser assim. Não pelo Sampaio, mas é pela fragilidade do adversário. Mas ele não deu um chute a gol. Não, o Andrei não fez uma defesa. Você tem ideia que é 90 minutos? 90 sem um chute. O goleiro nenhuma defesa o Andrei fez. Então ficou claro que a torcida do Sampaio reclamou disso. Não houve eficiência. A torcida reclamou, eu entendo disso, reclamar do presidente, reclamar de jogador, mas não é todo dia que a gente faz 6-0 assim, não. A equipe do Cordino... Eu tô pensando como torcedor. Mas a equipe do Cordino é uma equipe fraca, é verdade, uma equipe que está caindo pelas tabelas, é o lanterna da competição, lá está na última colocação. Já mudou de técnico de novo, né? Isso, já mudou de técnico de novo. Olha, o Marcelo Veiga foi embora. Jurinha. Aí veio o Sandofex foi embora, Leandro Lago já voltou. 7 jogos na primeira fase. Uma equipe mudar de técnico 3 vezes? Não tem como. Nem deu 7 jogos ainda. Olha aí, não tem como. Não dá para comparar um time com o outro. Nem 60 dias. O Ulisses é o grande destaque do time do... Não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. Não chegou. Isso. Sozinho lá na frente? Exatamente. Sozinho lá na frente, não viu a cor da bola, não aconteceu nada. O Sampaio foi muito superior. Teve aquele gol do Matheus Lima que desencantou, né? Enfim. Porque ele estava com aquele problema de contusão, aí veio do Imperatriz, fez o gol ali no começo do jogo. Aí depois teve um gol do Luan no pênalti, que para mim foi bem marcado. O Sampaio fez o gol de pênalti, o Luan bateu bem. E aí no final teve um cruzamento ali do João Vitor, não foi? Do Joãozinho. Pela esquerda. Pela direita, Joãozinho e o Valdo chegou na O Chaveirinho, isso. Valdo Chaveirinho. Isso, fez o gol, exatamente. E depois ele perdeu um mais feito do que Isso, perdeu. Depois ele perdeu um gol pior do que esse. O Sampaio ganhou 3-0, sobrou. Quando a torcida reclama assim, Henrique, o time do Sampaio, esse time aí não vai para lugar nenhum. Eu até concordo que esse time aí não pode ser o time do Sampaio na Série B. E não vai ser. E não será. Esse time será reforçado. Não será. Isso. Eu não tenho autorização para falar, né, pela diretoria de Sampaio. Embora seja um grande profissional, o Júnior Amorim, mas o técnico do Sampaio deverá ser outro. Deverá ser outro, mas até o presidente Sérgio Frota disse, o Júnior continua até o final do campeonato. Depois do campeonato vamos ver o que vai acontecer, se ele vai ter um bom aproveitamento. E ele é uma coisa que ainda está sem previsão, a gente tem que esperar um pouquinho. O interessante... Mas eu vou além, mesmo sendo campeão maranhense, você aposta que ele fica? Não. Júnior Amorim? Não acredito. Acredito que ele permaneça na comissão técnica. Eu acredito que ele não deveria permanecer. Agora, eu não posso cravar que ele não fica. Vai que Sérgio Frota dá uma... Não, é ele, acabou. Ele tem essas coisas. Ele tem. Até o nome dele agora. Mas não poderia. Eu acho que não poderia. Eu não acredito muito nessa hipótese, só que mas é possível. É possível. Assim, só que o importante, Juliano, com esse resultado, é o que você disse, Sampaio ocupa a primeira colocação agora. Ô, gente, eu queria falar com vocês também sobre o jogo que chamou muita atenção em Pinheiro, né? Sim. O Maranhão fez 2-0. O dia que Monga fez gol. Tá, meu Deus do céu. E aí, Henrique Pereira, o Maranhão termina o primeiro tempo ganhando por 2-0.
Vem o segundo tempo, o Maranhão, de repente, esquece tudo que fez no primeiro tempo, toma de 3. E esse 3 gols, 3-2, perde e se complica na competição. Esse é que é o detalhe, Juraci. O fato não é somente a derrota, mas é a complicação que o Maranhão passa a ter na tabela. O Maranhão já está com 5 jogos, tem 2 jogos pela frente, sendo que desse é um clássico, dificílimo. Pega o Juventude, né? Pega o Juventude, fora de casa e tem um moto na última rodada. Isso. Então a situação do Maranhão passa a ser extremamente delicada em virtude da queda para a segunda divisão do Campeonato Maranhense. Greg, vencer o Juventude é obrigação fora de casa? Não. Nessas circunstâncias? Tem que vencer, mas não é assim, vou vencer o Juventude lá, não é assim não. É complicado, mas que tem que vencer, tem. Assim, falando especificamente desse jogo lá em Pinheiro, tinha algumas informações, né, eu tenho uns amigos lá em Pinheiro. Você tem fontes? Tenho fontes lá em Pinheiro. Diz que quando esse jogo ficava 2-0 o primeiro tempo, né, houve um trabalho intensivo no vestiário, né, um reforço. Mas que trabalho foi esse que mudaram da água para o vinho? Uma coisa... Chegou umas coisas lá, um reforço para os atletas, né, e aí os atletas voltaram inspirados, né? Voltaram inspirados. Foi? Foi. Quando abriu 2-0 no segundo tempo, Jurinha, quem estava inspirado pra caramba aqui, ó, cadê? O Alessandro. O Alessandro fez 2 gols. Esse estava um dos mais inspirados, foi o que ficou mais inspirado com o reforço, né? E o Adevandro, rapaz, aos 41 do segundo tempo, que completou a virada para a equipe do Pinheiro. Sabe por que esse jogo é importantíssimo? Se o Pinheiro tivesse perdido esse jogo, o Pinheiro estava numa situação drástica. Dramática. Era dramática a situação do Pinheiro. Então, por isso que era tão importante essa virada, né, para a equipe lá, o Búfalo da Baixada. O campeonato prossegue nesta terça-feira com São José e Imperatriz. Dizem que o Imperatriz não vem com o time completo. Mas tem que lembrar de antes, né? Porque teve também no sábado, né? Imperatriz e Juventude. Exatamente. Prossegue com São José e Imperatriz. O Imperatriz, jogo atrasado, né? Isso, era porque da terceira joga a Copa rodada. Nordeste, joga a Copa do Brasil, venceu. 2-1, sábado. Mas com dificuldade. Isso, lá em Imperatriz, chovendo muito, né? Aqui eu separei aqui, Juninho, Índio Potiguar marcou aos 27 do primeiro tempo, né? Para a equipe do Juventude. E o Imperatriz só virou no segundo tempo, né? Aliás, empatou no primeiro tempo ainda com o Matheus João e virou aos 17 da segunda etapa com o Erison. Depois não digo que eu não avisei. O Imperatriz vai ter uma certa dificuldade nesta terça-feira contra o São José. Pelo que o São José vem jogando. A julgar pelas últimas apresentações do Peixe Pedra. E quem está preocupado com isso é o Maranhão. Que é o adversário direto. Concorrente direto. E o São José ganhar a Imperatriz. A vida do Maranhão se torna mais complicada. Se o São José ganhar a Imperatriz, o Maranhão entra na zona de rebaixamento. Complica. Isso é gravíssimo. A gente pensar isso aqui, isso é gravíssimo. O Imperatriz não vem com o time principal. Isso. E esse é o detalhe também. Porque eles estão pensando no G4, né? Está na expectativa de ficar ali entre os 4 que buscarão classificação para a segunda fase. Vai ser inédito se isso acontecer para eles, exato. E lembrando, Julinha, que o Campeonato Maranhense aqui só... falando da tabela, como ficou, né, para o nosso telespectador ter noção, né, de como está. Nesse momento o Sampaio é o líder com 10 pontos. Né? O Moto está empatado também com 10 pontos, mas aí perde no saldo de gols. Porque o Sampaio só contra o São José fez 7. Fez 7, exato. O Juventude está em terceiro com 6 pontos. Né? O Imperatriz, esse aqui ainda tem um fator interessante. O Imperatriz só tem 3 jogos e tem 6 pontos. Então o Imperatriz tem muito jogo atrasado aí para fazer. Exatamente. E está na 4ª colocação. O Pinheiro tem 6 pontos, está na 5ª. O Maranhão tem 5 pontos apenas e está na 6ª. Isso é o perigo que concorre direto com o São José, que está na 7ª colocação, 4 pontos, e coordina o lanterna total, geral, com apenas 1 ponto. O Cordino me parece que com passaporte visado. Visado, segunda divisão. Isso aí já está complicado, infelizmente, né? Uma praça tão boa, né? Cidade de Barra do Corno, um Cordino que meu Deus do céu, me recordo, brigando ali cabeça a cabeça com o Ferroviário. Recentemente, pô. E numa situação como essa. Com o Ulisses dando show, jogando Série D, agora, Copa do Brasil. É verdade. Agora, sábado, nós vamos ter o primeiro Superclássico do ano. Tem. Quem é quem até aqui? Moto, Sampaio e Moto. Quem é melhor? Quem tem maiores probabilidades de vitória? Henrique Pereira. Olha, Juraci, é difícil. O Moto, analisando o Moto, pelo jogo, principalmente eu vou me basear pelo jogo do Fluminense, em que é um parâmetro um pouco acima da realidade do futebol maranhense. Me agradou alguns minutos do Moto Clube do São Luís. Aí eu te falo que no segundo momento faltou pernas, na minha concepção.
O Sampaio Corrêa vem dessa mudança de treinador, que de alguma forma pode atrapalhar a equipe. Então, na minha interpretação hoje, na minha avaliação, não tem como você definir se há um favorito. É igual. Para mim está muito igual. Você vai nesse clichê aí? Não. O clássico é clássico? Não. O Sampaio é favorito. Para mim, o Sampaio é favorito. Você acha que o Sampaio é favorito? Favorito. Para mim, o Sampaio é favorito. É um time que tem um elenco melhor do que o elenco da equipe do Moto. É um time que, para mim, dentro de campo, jogou... Mas a torcida está reclamando que falta peça, falta um meia, falta um cara para pensar o jogo. O papel do torcedor, Juninho, é reclamar. Ele pode reclamar, pode ficar à vontade, ele pode... Você me permite, o papel dele é ir pro estádio, não está indo, né? Nem isso, verdade. Os que estão indo estão reclamando, mas não está nem indo. Vou lembrar, bem lembrado disso aí, 1.100 pessoas. 1.100 pessoas, Sampaio Corrêa, isso é uma vergonha. A gente tem que falar de torcedor, outra vergonha, 6.000 pessoas, Moto Clube de São Luís e Fluminense. Tricampeão brasileiro Fluminense, apenas 6.000 pessoas na Copa do Brasil. São dois absurdos, né? Mas voltando ao Super Clássico, a gente tem que destacar o seguinte, para mim o Sampaio é favorito só pela condição técnica dos jogadores e pelo elenco. Para mim é um elenco melhor. O Moto tem alguns jogadores pontuais que eu acredito que são destaques. Mas o Moto tem um meio campo ali. Isso quer dizer, jogadores pontuais. Amaral, exatamente. O Nailson. Amaral, Nailson e o Anselmo, que para mim está jogando bem. E o Tapajós ali jogando do lado direito. Rápido esse Tapajós. Isso. E também vai ter a possibilidade de jogar com o Edrean, que não jogou na Copa do Brasil porque já tinha jogado pelo Calcaia. Bom jogador esse rapaz. Exato. Então o Moto tem alguns valores individuais, mas eu acredito que o Sampaio é favorito por esse aspecto de ter uma estrutura melhor, de ter um elenco melhor, e eu acho que pode, um pouquinho acima, é o Sampaio. Mas eu não vou me surpreender se o Moto ganhar, porque é um clássico, né? A gente sabe que o clássico, aquela velha máxima, né? O clássico é clássico e vice-versa. E nessa que eu estou trabalhando. Né? O jogo é jogado e o Lambaria é pescado. E o Lambaria é pescado. Juninho, também, antes de concluir, tem no domingo também, rapaz, dia 8, né? Dia 8, lá no Leandrão, Cordino e Juventude. Se o Cordino perder, já era. Se o Cordino perder, já era. Porque tem que esquecer isso aqui, 3h30 da tarde. Você fala de uma ponta da tabela e a outra, que o Juventude encosta no pelotão de Isso, cima. Porque se o Juventude ganhar, aí ele vai a 9 pontos. Isso, vai a 9 pontos e aí fica lá pertinho do Moto do Agora Sampaio. eu vou fazer uma pergunta, sei que é muito difícil, se não quiserem responder, eu vou entender, porque ela demanda um raciocínio profundo. Qual é o campeonato do Brasil estadual com mais alterações na tabela em 2020? Maranhense. Eu acho que é o Maranhense. Com certeza, eu não sei, mas pelo... Ninguém mudou mais a tabela do que o campeonato Uma informação ontem da Rádio Educadora que foram 11 mudanças já. 11 mudanças. Já. Até agora. Eu não sei se agora não estão processando mais uma. Não duvido. É o Maranhense. Tá entendendo? Não duvido não. Pode Sabe ser. qual é a próxima mudança? É que a última rodada está marcada para o dia, me parece, 1º de abril. E já querem levar para o dia 4 ou 6 de abril. Algo desse tipo. Dia 1º de abril é dia da mentira e eu acho que vão pensar que o campeonato é uma mentira. Será? Pode ser. Assim, além de tudo isso, a tabela é um negócio assim mágico, né? Fantástico. Eu nunca consegui ver aqui. Não, e tem uma coisa interessante, ter jogo da 3ª rodada, da 5ª e da 6ª no mesmo... Não, Imperatriz jogou ontem. Sampaio foi 6ª rodada. Foi, Sampaio Cordino na 6ª rodada. Foi 3ª, Imperatriz foi 3ª. A Imperatriz foi na 3ª. Foi pela 3ª e o Sampaio foi pela 6ª e o Maranhão e Pinheiro pela 5ª. É um negócio lindo. É A surpreendente. gente vai confundir a cabeça do telespectador. Eu vou acabar o programa. Gente, final do Esporte e Debate de hoje. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. E agora, Dantas, canais de interação para que o público possa participar. Sim. O telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação, né? O primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. E o nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E só lembrando, Jurinho, que ontem no Castelão eu tive alguma oportunidade de algumas pessoas pedirem abraço, né? Foi mesmo? Foi, pediram abraço. Quero mandar um abraço aqui, Você tá famosão, né, Greg? Não, eu tava só acompanhando o jogo da Bolívia. Denilson Palito pediu abraço. Opa, Denilson, boliviano, um abraço, tá lá no Castelão. O Paulinho do Quebra-Pote também, boliviano. Paulinho. E tinha até um motense, Madé, lá do 4-2 também. E a gente mandou um abraço especial para todo mundo, né? Isso. E eu acho que a gente, depois dos abraços, né, tem que acabar o programa falando do nosso amigo, né, cara? Lógico. Né? Nós perdemos um grande profissional, um amigo. Isso.
E toda e qualquer palavra que a gente possa falar aqui é muito pouco perto daquilo que representou em vida Gilson Cardoso Rodrigues. Motense. Motense, Isso. Profissional comprometido, profissional talentoso, profissional risonho, não tinha dia ruim para ele. E até mesmo quando a gente chegava a algum momento da vida que a gente estava assim meio que para baixo, a gente chegava perto do Gilson, ele, no bom sentido, contagiava a gente, né, com aquela alegria reluzente. E a gente ficou realmente muito abatido com o seu passamento. Quem somos nós para dizermos o dia e a hora de subirmos? Mas o Pai Eterno precisou, e quando Ele precisa dos bons, Ele os chama. E esse chamamento ninguém pode negar. Fica de todos nós a saudade, mas gravado no peito e na mente. Julinho, a contribuição fantástica que o Gilson deixou para todos nós da imprensa, da TV Assembleia em especial, todos nós aqui. Vivemos esse momento de dor, a vida tem que seguir, a gente sabe, mas ele deixa uma lacuna muito grande assim, Julinho, para todos nós. Né? É especial falar de Gilson, porque ele era um amigo da gente, assim, a gente que faz aqui o Esporte Debate. Ele tá todo dia, ele estava todo dia com a gente. Todo dia. Ele ia com a gente pro estádio, era o... Não sei se era coincidência, ou é porque esse Gleitson não queria ir, mas sempre era Gilson que estava lá com a gente, cara. E é muito... Não, chegar hoje aqui e não olhar o Gilson atrás da câmera... Faz falta. É muito forte. Dói muito. É muito forte, Julinho, porque assim, ele era, além de tudo, um cara de puro, Tudo bem. de um coração bom, e era um cara que só transmitia felicidade e sorriso. Ele elegeu aqui você para todo dia aperrear. Todo dia ele aperreava o juiz desse cidadão. Eu não podia chegar que ele dizia o que aquele teu amigo tem. Ele era único. E algumas palavras que são até impublicáveis, mas ele tinha um jeito, né? Único. Olha, eu me esforço, e isso que me deixa mais assim, um pouco tranquilo, acalentado, é que eu vou lembrar dele só com sorriso. Só com felicidade. Era um dos caras mais felizes que eu já conheci. Eu nunca vi Gilson falar mal, nunca vi ele gritar, nunca vi ele brigar com ninguém. Greg, o nosso abraço, sentimentos, a família inteira do Gilson. E tem uma esposa, a mãe que eu conheci, conversei um pouco com ela, os parentes inteiros, a certeza de que ele cumpriu uma missão das mais importantes aqui na Terra e deixa para nós todos a sensação de que ele dobrou a esquina da vida, mas que não foi embora. Não. Tchau.